Os gaúchos usavam muito esse bloco aqui. Eu judiava muito desse carro, tirava a racha, fazia o diabo. Quanto custaria para fazer um painel desse hoje? Não dá para estimar. Mas um motor desse bem feito, é super confiável. Olha quanto troféu o cara tem! Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos. Lucas aqui, hoje diretamente da Automotor, de uma lenda que é o Seu Batista, vai me mostrar a oficina inteira aqui e contar algumas histórias pra gente. Seu Batista, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por me receber aqui. Parabéns pela sua história primeiramente, muito obrigado por estar aqui, uma honra estar aqui, muito obrigado por o senhor fazer parte aqui do canal e poder contar um pouquinho aqui da sua história. Seu Batista, o senhor lembra de um Mustang Mach-1 que era do Dionísio, que era aquele piloto de moto? O senhor lembra desse carro? É Denísio, não Dionísio. Ah, é Denísio. Lembro, esse carro passou pela minha oficina. Ah, passou aqui já? Eu fiz algumas coisas no carro, né? E esse carro é um Machuan, um motor Big Block, 428, né? É um carro muito forte, muito rápido. E esse carro, o senhor me contou aqui um pouquinho antes que esse carro chegou a ter alguns problemas de mecânica, né? O que aconteceu? Sim. Houve... o rapaz para quem o Denísio vendeu, exagerou um pouquinho, passou de giro e acabaram quebrando algumas bielas, entendeu? Aí foi tudo refeito e tal, mas é um motor que aceita muito giro, mas tem que haver uma limitação, porque é um motor de curso longo, ele não é feito para tanto exagero assim. Entendi. E quando se trata de um motor desse preparado, é outra biela, outro virabrequim, né? Biela não aguentou? Não aguentou, passou na velocidade que ela consegue resistir e acabou quebrando. Aí danifica o bloco, danifica uma porção de coisa, né? Entendi. O senhor chegou a fazer essas reparações aqui? Fizemos. Seu Batista, esse motor ele era usado nas corridas, o senhor me contou um pouquinho antes, conta pra gente qual que é a história desse motor lá na Ford nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tinha o Y-Block, que era 272 e 292. Certo. O sucessor, a família de motor que sucedeu esse Y-Block era a família FE. Essa FE começou com o motor 332, depois teve 352, 390, que era o mais comum, e 427, que era mais dirigido para competição, para corrida e tudo mais, e o 428, que era um motor de muito torque, feito mais para rua, né? E havia alguns outros intermediários que eram usados em Mercury, e até no Edsel chegaram a usar esse motor, né? E é uma família que o 427 é um dos motores que a Ford usou naqueles corridas de 24 horas de Le Mans que brigava contra a Ferrari, né? Que legal! E esse motor era uns 7 litros. Em relação ao 428, ele tem menos curso, uns cabeçotes que respiram melhor ainda. E é um motor já adequado para mais giro, para mais performance, né? Legal. Vamos mostrar um pouquinho da oficina então? Sim. O que essa caminhonete... Nossa, essa daqui é antiga, hein, ô Batista? O que essa picape está fazendo aqui? Essa eu estou fazendo uma revisão geral. É um carro de Dodge de 1953 e estava abandonada há muitos anos, né? Então a gente vai fazer agora freio, suspensão, avaliar o estado do motor e deixar ela funcionando, e em seguida ela vai levar para outra oficina para fazer a parte de funilaria e pintura, né? Que motor que é esse aqui? É um 6 cilindros de válvula lateral que a linha Chrysler usava em todos os carros dele, né? Desde o Plymouth, o Dodge, o DeSoto e o Chrysler, né? E também na linha de utilitário e caminhão usavam também esses motores, né?
Até em caminhão teve esse motor? Sim. Caramba! É, legal. Os motores que usavam nos caminhões na década de 40, 30, 50, eram os mesmos dos carros de passeio. Eles só tinham embreagem mais reforçada, alguns tinham um volante mais pesado. E você tem, por exemplo, os V8 Flathead, 85 cavalos, e depois o 8BA, que era 100 cavalos, eles eram usados em caminhões, né? E durava bastante? Muito, durava muito. É? Inclusive, esses motores eram usados, na época, um caminhão de 6 toneladas, subia a Serra Velha de Santos. Nossa, mas é muito peso para subir com um motorzinho daquele. Mas é um motor que tem torque, tem resistência, né? Nós temos algum deles ainda aqui. Eu vi esse aqui, dá fazendo. licença, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é um flathead. É. Esse aqui é de qual carro? Esse é um flathead que era usado nos Ford de 42, de 46 a 48. É o famoso 59AB. Inclusive, ele era o bloco preferido do pessoal que corria com carreteira, né? Os gaúchos usavam muito esse bloco aqui para as corridas. E é um motor que ganhou, carros com esse tipo de motor, eles ganharam 3 vezes as 1000 milhas na mão do Catarino Andreatta, né? Que legal, ganhou 1000 milhas com esse motor. As corridas nessa época duravam 14, quase 15 horas. É mesmo. E o motor aguentava isso tudo. Verdade. É. Agora, mas esse motor é de algum carro específico daqui ou ele é só o motor que está aqui? Não, esse daqui é de um cliente, ele pediu para dar uma variada no estado, provavelmente ele vai colocar num dos Ford que ele tem, que usa essa motorização, né? Tem um outro aqui que é um modelo que era usado no caminhão, esse já é de 51 até 53. É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, tem um pouco mais de potência e já tem um sistema de refrigeração diferente, tem algumas alterações que eles foram aplicando no decorrer dos anos, né? Entendi. Esses motores hoje em dia, eles chegam a ser bem confiáveis para ter nos carros, não esquentar, não dar tanta manutenção e poder curtir o carro sem ter muito problema? Porque falam, né, que o V8 antigo esquenta demais, só dá problema. Como que faz para manter esse motor saudável hoje em dia? É só fazer o que o motor precisa que seja feito, tem que recondicionar, tem que usar peças boas, tem que ter conhecimento para adotar os ajustes recomendados pela fábrica, né? Folga e tudo mais. Esse negócio de o pessoal falar que o motor esquentava não corresponde à realidade, porque quando o motor superaquece, qualquer tipo de carro é porque tem alguma coisa errada. Geralmente é negligência por parte do dono do carro. Entendi. É um motor que, em relação aos outros da mesma época, ele tinha um pouco mais de potência, girava um pouco mais, então ele tinha já o uso de válvula termostática, ele tinha a tampa de radiador pressurizada, e esses modelos aqui usavam um distribuidor ligado direto no comando, com 2 platinados, e a regulagem do distribuidor é mais complicada do que esses 6 cilindros como esse que você viu. Entendi. Que é um platinado só, é fácil de regular, então isso aqui exige um pouco mais de cuidado para fazer. Entendi. E geralmente o pessoal não deixava regulado como devia. Então ele perde potência, aí começa a esquentar, começa a dar problema. Mas um motor desse bem feito é super confiável. Que bom. Esses motores rodavam pelo Brasil inteiro, tanto em caminhão como carro de passeio. E uma prova que ele é confiável é que nos anos, final dos anos 30 e 40, nós tínhamos chamado caixeiros viajantes, né? Eles viajavam para o Brasil vendendo mercadoria para pequenas lojas e tudo mais. Então eles escolhiam um carro que tinha um porta-mala bem grande, geralmente o coupé, e quase todos usavam carros Ford ou Mercury, coupé, né? Porque o carro resistia bem. Na época, as estradas que eram de terra, o carro atolava, sofria muito, carregava muito peso. Verdade. Então ele
eles usavam esse motor, viajava pelo Brasil inteiro, né? Inclusive nos Estados Unidos, quando houve aquela proibição a lei seca, o pessoal que fazia contrabando usava os Ford Coupé. Olha só. E os pilotos que dirigiam esse carro transformaram em piloto, que eles tinham que correr, tinham que fugir da polícia, e acabaram dando origem à NASCAR, né? A NASCAR teve a primeira corrida em 1947. Assim que surgiu. Na primeira corrida, 100% dos carros eram Ford. Depois, no ano seguinte, entraram as outras marcas e tudo mais, né? E esse motor foi usado pelo pessoal de Hot Rod durante muitos anos, que é um motor robusto, as peças mais baratas, não era o motor mais possante da época, mas é o que o pessoal usava. Como hoje a turma usa aqui o AP, tem motores mais fortes e tudo mais, mas o que facilitou foi a abundância de peça, né? Então o pessoal usava. Isso aqui usavam para arrancada, usavam para circuito, participava muito. Havia na época equipamentos para ele, para 2, 3, 4 carburadores, tinham cabeçote de alumínio, fizeram compressor com esse motor e diversos tipos de equipamento, magneto, né? E um motor desse aqui nas 1000 milhas, ele chegava, o preparo que eles faziam para a prova de endurance, não dá para puxar muita potência, então eles ficavam abaixo de 200 cavalos, né? Entendi. Mas os de arrancada chegavam lá perto de 400 cavalos. Né? Como que começou o senhor a tendenciar mais para Ford do que para qualquer outra marca? O que levou isso a acontecer no passado? Vamos passeando aqui, dando uma olhada, você vai me contando. O que aconteceu que a Ford pegou o senhor de jeito? Eu fui assistir a primeira 1000 milhas em 1956. E havia uma predominância de carro Ford. E por coincidência, os Ford ganharam a primeira, a segunda e a quarta 1000 milhas. Então eu comecei a ler a respeito de competições, verificar o que havia no exterior, como que a coisa acontecia. E fiquei admirado com o que o pessoal conseguia com esses motores, né? Entendi. Foi as preparações mecânicas, o quanto o pessoal... Depois um dos meus carros, dos carros que meu pai teve, era um Ford Flathead, 1948. E na minha época de moleque, eu judiava muito desse carro, tirava a racha, fazia o diabo. Moía mesmo, seu Batista? Moía. E o carro aguentava. Sério mesmo? E seu pai? Ele se queixava que as lonas de freio não duravam 3.000 quilômetros. Nossa, queimava tudo. E pneu, ele falava, o pneu era para rodar 30.000 quilômetros. Ele falava, mas está com 6.000, esse pneu de hoje não presta. Aí gastou o pneu, porque eu ia para a pista. Caramba! Tirar a racha. Nessa época, que legal! Até eu conheci o Billy Clemente, que se tornou um amigão meu. Legal. E a gente ia para Interlagos e ficava rodando lá. Naquela época, corrida. Isso, Batista? Já tinha essa bagunça toda? Tinha. Já, isso era coisa de gente de maloqueiro, né? De arruaça, né? Não. O pessoal ou era já aceito, o pessoal gostava? Não, o pessoal que é ligado ao automóvel, que gosta de corrida, gostava. Mas quem não era, achava que era bagunceiro. Mas não era como aconteceu depois na época da crise de petróleo, os Maverick, os Dodge, os caras não valiam mais nada comercialmente. Então, caiu na mão daquilo que se chamou de arruaceiro, e o pessoal queria só destruir. Fazer burnout, cantar pneu e tudo mais. Mas nessa época não. Quem tinha um carro desse gostava do carro e participava. Isso mesmo. E meu tio contava que nos anos 30 eles faziam racha já na Avenida Paulista. Racha na Paulista? Na Paulista, saía na extremidade ligada mais em direção ao Pacaembu, na Praça Oswaldo Cruz voltava e eles andavam com os cupês Ford e Chevrolet na época, né?
E ele conta que ele chegou a participar disso aí. Nossa. Seu Batista, o que esse Mustang está fazendo aqui? Esse Mustang veio fazer o motor, né? Ah, é? A gente abriu o motor, retificamos o cilindro, trocamos anéis, pistões e... Um carro forte, hein? É um carro tá muito bonito, em bom estado. Você gosta desse tipo de Mustang? O senhor gosta também desses anos 90? Gosto. Esse Mustang foi um modelo de muito sucesso, principalmente no Brasil. É, né? E ele é um carro que hoje não pegou tanto valor assim, né? Ele tem um valor, a turma fala, é barato porque compara com o modelo 67, 68, que são os clássicos, né? Aí não dá para comparar. Você tem um Fastback, por exemplo, 67, ele vale mais do que um Mustang 0 km hoje. Verdade, aqui. Né? Você pega o Mach-1 novo, não vale o que vale um carro desse. Mas em relação a outros carros, esse aqui é 94, 95, ele vale até mais que os outros carros. Chega a valer mais, né? Você encontra os carros japoneses ou carros alemães de alta performance a preço baixíssimo. É verdade. Porque a manutenção é cara, fica difícil, né? É verdade. Nossa, isso aqui tá bonito, hein? Esse é um Thunderbird. Ah, um Thunderbird. Esse é um Thunderbird Um Corvette. 55. Nossa. O Corvette era de fibra e o Thunderbird é de chapa todinho. E o Corvette era de fibra? Até hoje. Ah, é? Sempre foi de fibra. E esse carro, na época, a Ford focou num carro com tipo esportivo, mas com conforto. Sim. Ele tinha opcional de direção hidráulica, ele tinha vidro elétrico, banco elétrico. E a Corvette não tinha esse tipo de detalhe, era mais voltado para um carro mais esportivo. Mas no começo houve época que cada 10 modelos desse vendidos, 7 eram Thunder e os outros eram os Corvettes, né? Depois, até 1957, a Ford fez esse modelo pequeno com 2 lugares. Que legal. Depois ela partiu para o modelo com 2 bancos, né? E o carro foi um sucesso, vendeu bem, mas com o passar do tempo, não tem o valor que esses aqui têm, porque esses são muito mais colecionáveis, né? Muito mais. Isso aqui é de um valor absurdo, o pessoal ama, né? É muito bonito. Ele tem a capota rígida. Ah, ele é desmontável, né? E tem outra capota aqui embaixo de lona. De lona, então, tem 2 capotas. Hoje tem alguns caras que estão lançando isso como novidade, mas isso aqui já existia. Já existia. Né? Assim como aquela capota de aço conversível, o Ford tinha em 1957 o Skyline, que abria o porta-mala, a capota entrava no porta-mala, fechava, ficava como esse assim, você não via nada. E quando fechava, aparecia um cupê, capota de aço normal. Normal. Era muito tendência a isso na época, né? Agora, voltando um pouco no tempo desses carros aqui, quais desses carros Ford americanos o senhor tem mais, o senhor gosta mais, assim, que o senhor teve mais, que mais te impressionou na época? Não, todos eles eu gosto, todos eles foram carros que se destacaram, que a Ford, quase todos os modelos que ela fabricou foram sucesso. Mas eu tive uma pequena coleção de Ford que eu me propus a fazer de Ford de 1932 a 1953, que são os flathead todos. Né? Ah, tudo com motor flathead. Todos eram V8 flathead. Que legal. Então eu cheguei a restaurar muito carro desse, eu tive todos eles, eu cheguei a comprar, mais de metade já estava restaurado. E eu usava diariamente o carro, viajei, inclusive minha viagem de lua de mel foi no Ford Coupé 36. Eu vi a matéria. Isso em 1967. Nossa. Já ninguém usava mais esses carros, né? Caramba! Por que o senhor decidiu não restaurar mais? Eu fiz um galpão para guardar os carros e o galpão foi invadido, o pessoal começaram a roubar a peça dos carros, desmontar. Nossa. E eu só podia ir olhar os carros no fim de semana, né? Entendi. Então quando eu chegava lá, eu encontrava o carro todo
todo depredado, estragado, para tirar umas peças para vender no ferro velho, né? Principalmente as partes de alumínio, radiador, tudo mais, né? Aí eu fiquei desgostoso e... Aí passou a cuidar mais da... De repente eu vendi tudo e depois disso eu tive um Thunderbird, 2 Thunderbird desse aqui e me propus a fazer uma sériezinha de Mustang. Eu queria todos os fastback de 65 a 70. Nossa Senhora! Eu cheguei a ter todos eles, com exceção do 65, que eu tinha um coupé, mas continuei procurando um fastback, né? E o meu fastback 70 era um Boss, com baixa quilometragem, que é um modelo raríssimo até nos Estados Unidos, né? Era um carro maravilhoso. Carro, uma beleza de carro, um carro. Essa explosão do carro antigo, dos tempos modernos de hoje, não surpreendeu o senhor nem um pouco, né? O senhor sabia que isso aí uma hora ia pegar e voltar tudo de sabia, né? Imagino mesmo. Que legal. Esse Maverick vermelho, que vocês estão fazendo nele? Esse carro... aqui é raiz, hein? Esse aqui o pessoal usa mesmo, né? Usa. Esse não tem restauração nenhuma? Ele sofreu reforma. Esse carro está com placa da Bahia, mas ele é do... Parece que ele está agora, o rapaz mora no Rio Grande do Norte. E ele mandou o carro para a gente ver o problema da direção hidráulica, né? Ele mandou do Rio Grande do Norte para cá para ver a direção? É. Caramba, que louco! Olha! Esse é um GT de plaqueta. Ah, é GT de plaqueta? Plaqueta. Carrão, hein? Carrão. E o que era na direção? Já conseguiu resolver? A gente vendeu para ele um reparo de corpo de válvula, né? Certo. E depois ele importou uma bomba da direção. Nos Estados Unidos eles têm recondicionada, mas não deu sorte, ela deu problema também. Entendi. Então agora a gente está estudando a possibilidade de adaptar uma outra bomba de um carro nacional para ele poder rodar, né? Caramba, deu trabalho então, hein? A gente já chegou a fazer para esses carros de direção elétrica também, né? E aí, deu certo? Deu. Fica bom, né? Gostoso, né? Mas não é como de fábrica. Imagina. Não é como de fábrica. Que legal. Essa mecânica aqui é o quê? Esse é um Y-Block. Esse é um Y-Block? Esse motor foi lançado... O Ford parou com o flathead, que é aquele que nós mostramos. Sim. Partiu para essa configuração em 1954. Mas só que em 54 ela manteve a mesma cilindrada do 8BA, ou seja, 239 polegadas cúbicas. E no ano seguinte, de 55, ela partiu para 272, que seria esse aqui. No modelo automático e mais sofisticado vinha o 292. Entendi. E durante um período em 56, a Ford fabricou um motor desse um pouco maior, que era o 312. Ele tinha mais curso e mais diâmetro. Mas ele foi fabricado em 2 anos só, depois parou quando entrou a família FE, né? Esse carro está provisoriamente com esse carburador. Ele vai ser instalado uma injeção, vai ser instalado o ar-condicionado. Esse carro hoje é do Batistinha. E eu trabalho em parceria com ele, né? As oficinas são separadas, mas tem coisas que eu faço para ele. E na parte de carros mais modernos, de injeção e de equipamento eletrônico, eu passo tudo para ele. Que legal. Vamos dar uma olhadinha aqui, que aqui... Vamos dar uma olhada aqui, que aqui tem um carro. Que carro que é esse aqui? É um Landau, né? Esse aqui? Esse é um Studebaker. Esse é um Studebaker que o americano chamaria de Rot Road. Ele está com a mecânica de Landau, motor 302, câmbio automático, a suspensão dianteira de Landau. E a Studebaker é uma marca muito antiga. Sim.
E talvez uma das mais antigas da época que começar a fabricação do automóvel, né? A Studebaker fabricava aqueles carroções que você via nos filmes de cowboy, o pessoal partindo para o interior para tomar posse de alguma terra, alguma coisa, usava aqueles carroções, né? E aqueles carroções eram Studebaker. Que legal! Nos anos 50 ela fabricou esses carros com essa frente aqui que parece uma turbina, né? Esse é o modelo mais barato da Studebaker no ano, é o 51. O modelo mais sofisticado é o Commander. Mas mesmo assim, por ser um modelo, vê que painel lindo. Hoje nós não temos nada parecido com isso. Quanto custaria para fazer um painel desse hoje? Cromado. Não dá para estimar. E esse era o modelo mais barato, mais simples. Imagina o outro era mais luxuoso. Ele tem o acessório de época, que é o farol caça-mulata, que eles falam, né? Ele foi adaptado ao hidrovácuo, tem ar-condicionado, é um carro que tem todo o conforto, tem a suspensão de galos, portanto tem freio a disco, tem tudo. Dá para andar normalmente, viajar. Eu faço muita manutenção desse tipo de carro também, né? Sim, sim. Adaptação e manutenção. Legal. Antes a minha oficina era bem maior, a gente tinha lá mais de 30 funcionários na época. Então eu tinha furaria, pintura, tapeçaria, a lavagem, entrega de carro, tinha tudo isso já há 20, 30 anos atrás. Depois, por causa de problema de saúde, eu passei para o Batistinha a parte de funilaria e pintura e fiquei só com a parte mecânica, né? E procurei reduzir, diminuir, porque meus problemas de saúde não permitiam mais muito esforço, né? Olha quanto troféu o cara tem! Meu Deus! Todos estão aqui? Não estão todos, porque na época das 5.000, por exemplo, o Batistinha não tinha idade ainda para dirigir o carro. Então eu emprestava os carros que eu tinha para diversos pilotos. E os pilotos acabaram ficando com os troféus, né? Nossa! Aqui eu tenho o troféu de prova de velocidade, aqui de track day, tenho prova de arrancada, tenho provas do speed, tenho da força livre, aqui tem Stock Car. Ele chegou a ter um primeiro lugar na Stock Car, aqui tem um terceiro em Curitiba, um quarto aqui em São Paulo. O carro meu que está em Curitiba é aquele ali em cima, tá vendo? Aquele lá, né? Esse está lá no museu, quando você for lá você vai ver. E tem alguns troféus desse aqui, você percebe que está tudo empoeirado. Sim, não tem como. Não, cada vez que eu mandava a faxineira limpar, ela quebrava o troféu. Então eu tenho uma caixa cheia de troféu quebrado. Então eu falei, deixa assim, depois com mais cuidado a gente vê o que a gente faz. O senhor sabe aqui qual é o mais antigo? Ou um dos mais antigos aqui? Nossa senhora, é muita coisa. É difícil agora achar. 2012. Ó, aqui com adesivo. Nossa, caramba, tem muito. 2017. 1990. Tem alguns aqui de carros. 2000. Isso aqui não são do Batistinha, são meus. É participação minha em carros de antigos, né? De coleção. De coleção. E rally, que eu fiz rally com carro antigo também, né? Consegui fazer algo. Clube dos veículos de coleção? Não, é Veteran Car Club.
Caramba. Bettencar Clube do Brasil. Que legal, cara. Essa aqui é uma corrida que nós fizemos com o Maverick em Piraquara, 300 milhas 300 milhas. no Paraná. Nós fomos correr com o Fusquinha no Paraná, fomos correr com o Maverick no Paraná, fomos correr no Rio de Janeiro. E o pessoal vendo a pilotagem do Batistinha no Maverick, principalmente, eles acabaram convidando para estocar, né? Que legal. Então ele participou durante algum tempo, mas a gente não conseguiu patrocínio. Ah, e aí não rolou. Aí ficou pouco tempo, ele ficou uns 2 ou 3 anos só. Né? O que o senhor acha da eletrificação dos antigos? Quer dizer, dos carros? O que está acontecendo com esse monte de carro elétrico? O que o senhor acha de tudo isso? Eu espero que não proíbam os carros a combustão de rodar, porque eu não tenho muito tempo de vida, mas eu não queria andar de carro elétrico, não. Eu queria continuar andando no motor a combustão ainda. É verdade, mas vai ser um pouco inevitável que eles dominem, né? Sem dúvida, não vai ter jeito, né? Você andar num carro que não faz barulho, você não escuta o motor. Não polui. É estranho, né? É muito esquisito. Pra gente vai ser estranho, né? Principalmente pra mim, que viveu uma época diferente, Tantos né? anos, né? Muito mais antigo. Que carro que é esse na capa, então? É um Ford 1929 Coupé, que é muito raro. Aqui no Brasil deve ter pouquíssimos. Nossa! Porque na época eles mandavam para o Brasil mais o Phaeton, que era capota de lona, porque esses modelos fechados tinha muita demanda nos Estados Unidos por causa de neve, frio e tudo mais, então eles ficavam fechados e para nós vinha só carro aberto. Sorte a nossa, né? É. Esse é seu ou não? Não, esse é carro de cliente. A gente fez uma restauração. A parte de pintura e furnaria foi o Batistinha que fez na oficina dele. Ah, legal. E eu fiz a mecânica. Eu fiz o motor, a suspensão, eu fiz o sistema de freio. O motor Para fazer um carro desse, dá mais ou menos trabalho ou é praticamente a mesma coisa? Olha, eu acho que depende do estado do carro, né? No caso do Fordinho, às vezes dá menos trabalho, porque você tem tudo para ele de peça, você pode mandar importar. Tem mesmo? Tem, né? O que você precisar tem. Se eu conseguir? Por quê? Bonito demais, hein? Esse carro eu fiz o motor, ele está com... O motor dele é 40 cavalos, que é anunciado. Eu pus o comando do modelo posterior, que é o modelo B. Sei. E coloquei os pistões acima da medida normal, 0,80, né? Fez uma preparação, né? Mas ficou suave, ficou tranquilo, dá para andar. Ele deve ter uns 50 cavalos. Mas é surpreendente o jeito que ele anda no trânsito. Ele vai normalmente, não tem... Vai na boa. Não atrapalha o trânsito, não. Ele não atrapalha. Nossa, maravilhoso. Aqui você tem um suporte, que é um acessório, para você pôr aqui, né? Certo. Aqui eu tenho um filtro de ar, que é o acessório também, que esse carro não tinha. E eu fiz um kit que eles vendem agora, para adaptar um filtro de óleo, porque nessa época os carros não usavam filtro de óleo, não tinha, né? E coloquei também isso daqui é a saída de gasolina, que o tanque é aqui, ele não tem bomba de gasolina, ele vai por gravidade, né? Certo. Então esse daqui é um acessório transparente para você perceber se tem água, se está suja, tudo mais, né? Para poder acompanhar. E também eu coloquei um acessório nele que é difícil aqui no Brasil, que é isso aqui. Esse é o aquecedor, ele tem ar quente lá dentro. Ah, é? Então a água passa pelo radiador, o ar passa pelo radiador, depois ele passa em redor do coletor de escapamento que está aqui embaixo. Aí ele entra aqui tem uma borboleta que você fecha e abre de acordo com o que você quiser. E
Então ele tem ar quente lá dentro. Que legal. Puxa vida, que incrível. Que demais. Ele tem, a gente importou para ele o tecido original de casimira. Aqui está com a proteção, essa aqui é a casimira importada que usava na época. E no teto também. Vocês importaram isso aqui? Nós importamos. Olha que legal. Aqui no banco também, tá vendo? É o que eu usava. Sei. E tem um acessório que é aquela cortininha ali. Você puxa, ela fecha. E ele tem uma abinha no para-brisa, tá vendo ali? Sei. Então você para no semáforo, você não enxerga o semáforo. Ah. Você não enxerga. Então eles fizeram esse acessório, você põe no para-brisa, o farol vermelho, o semáforo verde, incide aqui e por aqui você vê a cor que tá. Nossa. Se você não abriu, vai no para-brisa, preso aqui, né? Vai aqui assim. Caramba, como que inventaram isso, cara? E eu tenho um outro acessório que eu mandei vir para ele. Como eu te expliquei, o tanque de gasolina é aqui, né? Aqui Sim. não sei se dá para ver, fica aqui assim. Então, para colocar, precisa tomar cuidado para não derramar na pintura, né? Nossa, que perigo mesmo. Então, foi feito isso aqui, ó. Você põe aqui a hora que está abastecendo. Daqui você enxerga o nível do combustível, tá vendo? Nossa, dá pra ver? Você enxerga o nível. Outro acessório também que eu mandei vir e coloquei nele é o termômetro. O termômetro fica aqui, ó. Aqui tem uma coluna de mercúrio. Lá de dentro do carro você enxerga esse orifício, você enxerga se o carro está quente ou não pela leitura da coluna. Dá pra ver? Dá pra ver. Um termômetro. Termômetro. Ele tem também um lugar aqui que você põe a manivela. Sim, sim. Para dar partida. Legal. Tem a buzina da época. Caramba. Aí, pessoal, a gente tá aqui, mas tá chegando mercadoria lá fora também, viu? Aqui tem um outro acessório, que é esse bagageiro aqui. Esse bagageiro você puxa, você põe a mala aqui atrás, caso queira, né? Só destravar Porque aqui. espaço interno não tem muito, né? Esse carro é para 2 pessoas na frente e tem lugar para mais 2 aqui atrás, no banco da sogra, que eles falam, né? Entendi. Que é esse aqui, ó. Ah, Esse é o famoso banco da sogra. é isso aí. Tem um lugar para subir aqui, pra você pisar. Você pisa aqui, tem outro aqui que você pisa. E aí você entra lá dentro. Cara, é muito legal hoje ver que as pessoas usavam isso e era legal, né? Imagina. Ele foi feito para levar a criançada, mas o pessoal gostava mais de levar a sogra. Demais. A turma pega, coloca o comando, o quadrigete, cabeçote e pronto. Chegou lá. É o que eles gostam de fazer. Mas se você quiser ir mais adiante, se você quiser uns 50 cavalinhos a mais, aí já entra num trabalho muito mais complicado, né? Verdade. A gente fazia na época, até na época da 5000, uma porção de macete, né? Você vê esse aqui, por exemplo, é um coletor original. Eu cortei aqui, abri aqui, para conseguir, que era obrigatório ter o original. Você vê que as passagens são, parece uma passagem de Fusca aqui, tão pequeno que é, né? Entende? Mata a potência do motor. Então aqui você vê, ó, foi aberto, foi colocado o pino, que nem o AP, foi feito esse frisado aqui, com solda, e ficou com a aparência original, tá vendo? Isso é um quebra-galho que a gente fazia na época. Esse daqui é outro que a gente fez trabalho também. Tem uma chapa aqui para bloquear o calor, que sobe, que forte demais. O calor faz aquecer o ar que está entrando, fica menos denso, você perde potência, né? Você perde potência por causa disso. Esse também foi modificado, não tanto, mas foi. Você vê que isso aqui
é separado, esse adaptador. Esse aqui foi aberto, aqui também foi modificado. Hoje ninguém mais perde tempo Não com faz isso. mais Não, isso, não, né? não. Olha aqui como tá vendo? Foi aberto, foi trabalhado, foi polido. Esse foi cortado na parte de baixo, diferente, foi feito um processo diferente. Então é um recurso que a gente usava. E ainda usa. E é legal fazer ainda, né? É só mesmo por saudosismo, porque você não tem mais chance. Por mais que você faça aqui, se um camarada pega um motor com 30% ou 40% menos de preparo que o teu e põe um turbo, ele vai andar na frente. Não tem jeito, né? É verdade, velho. Nem adianta muito, não. né? É. Hoje você tem motor de 2 litros, que a turma tira aí 700, 800 cavalos, né? Nossa, é muita diferença, né? E então fica difícil, não é mais como era. Antes tinha que, a gente ficava procurando revista, vendo anúncio, fazendo pesquisa, né? Hoje a disponibilidade de equipamento e tudo mais é muito maior. Eu tenho outro motor aqui dentro que eu estou montando. Aqui é uma saleta que eu fiz para montagem de motores, né? Tem mais ainda? Porque aqui você... o mecânico fica isolado aqui, para não conversar com ninguém, não ter problema de se distrair, né? De distrair, né? Caramba, cara, o cara tem que trabalhar aqui em paz. Esse aqui vai receber, é um 351W, ele vai receber um coletor Vitor Júnior, vou colocar. Ele tem comando roletado, a vareta da bomba de óleo especial. Eu fico muito tempo sem mexer, tenho que fazer uma anotação aqui para lembrar. Para que retomar, você Tem saber de onde parou. pistão forjado, cabeçudo. Aqui tem o ring, tá vendo? Sim. Pus o ring aqui. Que legal. Foi retificado, foi polido. E a limpeza é aquilo que você está vendo. Sim, aquele padrão. Tem que ser tem uma limpeza de hospital, tem que ser. Cirúrgica. É, cirúrgica. E no final, um belo resultado, né? Motor Dá, para anos aí. Dá. Isso é de cliente também? Não, esse ainda é da casa. Ah, é? E esse motor, ele é 5,7 litros, mas você pode pôr no virabrequim e ele passa para 390. Se você puser o bloco com 4 polegadas 125 aqui, aí você tem 427. Você tem um 7 litros em cima de um bloco desse aqui. Verdade. Ele foi todo trabalhado, o retorno de óleo, e fica aqui. Esse aqui fica cheio de óleo. A gente arredondou todas as passagens para ele escorrer melhor. Deu uma melhorada aqui na aspereza que tinha. As passagens da bomba de óleo são modificadas. As galerias de óleo, você tem uma galeria aqui, outra aqui, mais a outra de baixo. Aqui a gente fura as passagens, põe um giclê para diminuir a quantidade de óleo nos tuchos, porque o original é tucho hidráulico. A gente passa a usar o tucho mecânico. E o mecânico não precisa da lubrificação do hidráulico. Então a gente prioriza a lubrificação de baixo e diminui em cima, sem sacrificar para o uso que vai fazer o motor, né? Esta é a sua sala? Aqui é a minha salinha. Aqui ali é aquela prova que eu te falei que o Batistinha ganhou o primeiro lugar na Stock Car. Ah, foi essa? Em segundo está o Ingo e em terceiro está o Fabinho. Primeiro lugar? Primeiro lugar. E ali em cima tem um Ômega que ele correu também. Depois do lado esquerdo ali tem a participação dele nas 1000 milhas. Na largada ele está na frente do Porsche lá, tá vendo? Verdade. Que acabou ganhando. Mas no motor a gente acelerava na frente. Caramba. Embaixo tem o Opala Stock carenado, que ele correu também. Esse carro foi do Ilcinho Fittipaldi. Depois passou por Nanda. Aquele que está Castrol é o do Ingo. Aqui tem uma prova com o nosso Mustang com o Bastinha guiando. Atrás está o Casaline, tá vendo? Ah, é ele atrás? Isso é a Classic da época, que era esse tipo de carro que você vê, né? Sim, sim. Você vê, tem Camaro, tem Mustang, tem Cobra, tem Mercedes.
Verdade. Era uma corrida muito, muito bonita. Isso sumiu um pouco hoje em dia, né? Acabou. Acabou, não tem mais. Ali em cima eu tenho uma prova que ele fez dos campeonatos sul-americanos de marca há muito tempo atrás. Ele nunca tinha andado nessa categoria e deram esse Peugeot para ele andar. Tá? 206? É. Olha! Eu tenho o vídeo dessa. Eu tenho diversos vídeos aí, né? Inclusive esse dessa prova eu tenho. Ele gosta mesmo, né, seu Batista? Ele gosto. vive mesmo a coisa na paixão, né? É, sem dúvida. Que legal. Esse é o Mustang nosso andando na pista. Poxa, maravilhoso, seu Batista. Esse é o Muito. nosso Galaxy. Aqui, né? Aí embaixo tem à direita uma Maverick 4 portas, que foi o recordista do anel externo de Interlagos. Esse aqui? É. Tem umas carenagens que eu pus aí, meio... Bem diferente. Em cima você tem uma Maverick das 1000 milhas, o Casarini chegou em 5º lugar nessa 1000 milhas com o Pitoco. Com esse carro? Que ano esse carro? Olha! Que ele ano que é isso aqui? 87? 86, 87. Louco. Ele não foi mais rápido porque falhava muito o motor e não deu para corrigir a falha. Isso aqui tá bem diferente, bem legal, hein? A tua esquerda tem a corrida de Fusquinha. Às vezes eles faziam 2 baterias de tanto carro que tinha. Aí o Batistinha tá na pole ali com o 38, que é a nossa. E vê a quantidade de carro que tem lá para trás. Nossa, tem muito mesmo, que legal. E teve uma corrida dessa aí com chuva, que ele saiu em um último, no meio de 40 Fusca e ganhou. Ganhou? Ganhou. Tem um colega seu do Rio de Janeiro que fazia uma revista lá. O cara ficou doido, ficou alucinado. Não acreditou. Não acreditou. Quanto tempo o senhor está aqui nesse espaço? Esse espaço aqui é uns 30 anos. 30 anos. Foi um amigo meu, o Amauri, que montou uma caminhonete que a gente filmou já, que passamos aqui na porta e ele falou, aqui é o seu Batista. Eu não acreditei, eu falei, verdade, nossa, quantos anos. Eu falei, eu preciso ir lá. Aí eu vim aqui e me convidei. Você tinha que conhecer a oficina que a gente tinha antes. Lá eu tinha restaurando, às vezes, 10, 15 carros antigos, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Restauração de furaria, pintura, tapeçaria, tudo, né? Até ficar mecânica, até ficar tudo como tem que ser. Legal. Eu fiz muito carro para concurso de elegância de carro antigo. Eu participei da organização e julgamento dos carros também, né? Eu lembrei do senhor quando eu fui lá na PJS do Pedrinho, em Casa Branca. O senhor conhece, né? Eu conheci o Pedrinho, ele morava no Itaim. Isso. Ele era especialista em concerto de rádio. Concerto de rádio? Ele tinha um Fordinho 33, ou 34, não me lembro bem, com um motor de Mercury. Então, tinha um motor muito mais possante que o original, andava muito. Depois, um tempo depois, ele mudou para o interior. Isso. Ficou o Pedrinho e o Pedroca lá. Isso, oficina lindíssima. Ele já me chamou para ir lá visitar. Isso, bem legal. É muito longe, mas qualquer dia eu vou lá. É longe, mas vale a pena, vou lá legal. Visitar o Pedrinho lá. Bom, seu Batista, muito obrigado. Muito obrigado por me receber aqui. Um grande abraço para o senhor. Parabéns pela sua história aí. Muito obrigado por receber a gente. Obrigado. E fiquei lisonjeado aí de poder mostrar a oficina, ouvir as suas histórias aqui no canal para o pessoal poder aproveitar. Tá certo.